Olá pessoal, Wandercy Pereira, presidente da ASPAPESP. Como havíamos prometido, vamos veicular o vídeo da audiência pública realizada na Assembleia Legislativa de São Paulo, na quinta-feira, dia 30 de junho. Esse vídeo está sendo gravado no dia 2 de julho, para quem vier assistir ele posteriormente. Resolvemos fazer esse vídeo para derrubar de vez as alegações de pessoas mal intencionadas que vieram na nossa página falar que nós estávamos propagando fake news. Nessas pessoas está a senhora Isabela Taralho Rocha, daqui a pouco eu falo quem ela é, né? A senhora Dagmar Borges e o senhor Eduardo Alves Lima. Esses foram as principais pessoas que tentaram nos desacreditar, falando que nós estávamos disseminando fake news. Além do senhor deputado Carlos Gianazzi, que veiculou vídeos na rede social para tomar cuidado com as fake news sobre o PDL dele, o PDL 22, né, e sobre desconto previdenciário. Como os senhores e as senhoras poderão ver e analisar, né, nós falamos a verdade. Inclusive o senhor Eduardo Alves Lima printou a live que nós fizemos direto da Assembleia Legislativa e colocou uma legenda escrito fake news. O que nós dissemos foi única e exclusivamente a reprodução do que a professora Bebel disse lá no plenário, lá no auditório. Nós não inventamos nada, nós não criamos nada, nós apenas procuramos informar os senhores e as senhoras o mais rapidamente possível o que estava sendo discutido lá e o que estava sendo resolvido. E o deputado Carlos Gianazzi, eu não sei se foi a mando dele, mas a senhora Isabela Taralho Rocha, né, cujo perfil, eu falo o nome dela inteiro porque o perfil dela é público, está no site da Assembleia Legislativa. Ela trabalha no gabinete do senhor Carlos Gianazzi, né? Então, isso deixa-nos muito tristes, né, em saber que ele manda um testa de ferro, manda uma seca para invadir a nossa página, para falar que nós estamos mentindo, que nós estamos disseminando fake news. E na verdade o que ocorre é o contrário. Quem dissemina fake news não somos nós, deputado. Talvez o senhor tenha que rever as suas postagens sobre o seu PDL. O senhor disse que o deputado Carlão Pignatari legitimou o seu PDL ao apresentar uma emenda de plenário. Isso, sim, está completamente descolado da verdade. Por quê? Porque o próprio Carlão Pignatari, hoje, presidente da Assembleia Legislativa, disse à deputada professora Bebel que não reconhece o PDL como o remédio para derrubar o decreto governamental. Isso os senhores e as senhoras poderão verificar no próprio vídeo, a própria professora Bebel falando. Então, senhor, antes de mandar os seus prepostos na nossa página para falar mal da gente, para falar que estamos mentindo, procure saber a verdade. O senhor provavelmente não estava lá no pronunciamento da professora Bebel, não conversou com ela, está tentando, o senhor que está tentando ludibriar os seus eleitores, falando que o PDL 22 irá ser votado. Então, por favor, deputado, não o faça e não tente manchar a imagem da ASPAPESP, porque nós estaremos prontos para vir aqui e falar realmente a verdade. Então, os senhores e as senhoras sejam muito bem-vindos, assistam o vídeo, tirem suas próprias conclusões. Como volto a afirmar, esse vídeo, além do deputado Carlos Gianazzi, direcionado também à senhora Isabela Taralho Rocha, que trabalha no gabinete do deputado, a senhora Dagmar Borges, que veio aqui de uma maneira assintosa falar que nós estávamos mentindo, e o senhor Eduardo Alves Lima. Muito obrigado a todos. A ASPAPESP está sempre ao lado de aposentados e pensionistas do estado de São Paulo. Moreira, está aqui entre nós o Paulo Roberto Índio do Brasil, presidente da CCM, presidente prudente,
Luiz da Silva Filho, Danone. Cadê o Danone? Me deu vontade de comer Danone. Vocês não têm vontade de comer Danone? Vanderci Pereira, ASPAPESP, presidente. Ele é presidente de Ribeirão Preto. Mauro Rodrigues Pinto, AOGESP, Conselho Nacional de São Paulo. Você é Mauro, prazer. Ana Cristina Manente, quem que é? É a segunda CCF, presidenta da CCM nossa. Roseli, Lídio, é isso? É. Cine Saúde, secretária de organização. Cadê a Roseli? Vai levantando a mãozinha lá. Maurício Novaes, assessor deputado Emílio de Souza. Cadê o Maurício? Bem-vindo aí, viu, Maurício? Leandro Alves, já falei do seu Leandro, coordenador da FESP. Fábio Danone, falei de você já. Que pena. Tá. Mas eu estou dando importância para esse evento, não que o outro não seja. E aquela história de sindicato lá, quem ajudou fui eu. Você viu que o mérito foi para outro. Se não fosse você, eu tinha chegado lá. Entendeu? Então, pode deixar, Deus ajuda. Deus sabe o que está falando. Fábio de Moraes, nosso presidente, ofício aqui da Proeste. Ismael, já falei, ó, como tem memória boa, hein? Diretor, Secretaria da Paz e... Secretaria do quê? Sou diretor de secretaria. Ah, daqui a pouco a Rosaura chega, presidente. Tá, daqui a pouco a presidenta chega. Michel Iório Gonçalves, Assoju... Hã? Aqui, bebê. Eu posso errar seu nome? Pode, não é problema não. Michel Iório, mas entenda isso. Olha aqui. João Marcos, já falei, presidente da FUS. Né? Não. Gaspar Bissotti, tá aí? Presidente da Aspal Sindap. Bom, com essa apresentação, dou-lhes boas-vindas. Todo mundo agora levantando os crachás, os cartazetes. Vou pedir para que filme, né? Que aqui tem um lado claro, eu não posso deixar de esquecer que nós tivemos uma audiência pública nessa última terça-feira. Ela foi, acho que de todas as audiências, João Marcos. Essa audiência com relação a esse tema, o confisco dos aposentados e pensionistas, sem dúvida nenhuma foi a que gravou alguma coisa, nos deu alguma coisa de devolutiva, né? Pode abaixar, gente, se você não cansar. Tirou foto? Bonito, tirou. E eu vou só explicar o que saiu de lá com o compromisso de queda com relação ao confisco de aposentados e pensionistas, e a gente, então, passar a palavra para o Moreno, tá bom? Então, nessa audiência, nós tiramos uma comissão, estiveram lá deputados, né, de todas, quase os partidos políticos, eu procurei levar, e depois era para o Carlão Pinhatari. Levanta de novo, por favor, levanta. Tá bonito, olha. Bom, daí eu estava contando da questão do confisco dos aposentados. A gente tinha uma comissão, essa comissão constituída pelo João Marcos, o Leão, a Sônia e mais a Durvalina, e mais eu, lá com o presidente da Assembleia, que é ele que pauta o projeto. Então tem que fazer isso, esse é o motivo. E dessa comissão, então, na comissão, ele deixou claro, né? Eu não sei se o Ismael ficou até o final, aquele dia, mas... Não, terça, né? Não, precisei sair antes. Mas ficou o seguinte, que
eles estão vendo a norma jurídica mais correta para fazer. Então, até queria que a Rosalba, porque a Rosalba é estudiosa nesse assunto, estivesse aqui, e está mesmo, que isso que me levou, antes de ser aprovada, a dizer que haveria desaposentação. Que lá está, que os valores da aposentadorias incidirão também sobre aposentados e pensionistas, né, se constatado déficit atuarial. É importante dizer para vocês que essa questão de constatação ou não de déficit atuarial, não há não há, eu sei, mas o que permitiu, o que deixou o governo fazer isso? Nós aqui. Eliseu Manzano, pode vir para a mesa, por favor? Aceitei? É que eu estava falando. Déficit atuarial. Então, o que é explicado, isso eu fui procurar com a atuarialista, é que não tem um marco regulatório que obrigue o governo a comprovar. Porque se nós tivéssemos isso, nós teríamos como comprovar e não tem déficit atuarial. Falo isso de longe. Por quê? Porque o déficit atuarial diz que já estava tendo antes aí teve a majoração de quem está na ativa, que é um número significativo. E depois passou a cobrar, então, sem comprovar nada, disse que tinha déficit atuarial. O que é um déficit atuarial? Não é uma continha para hoje ou para amanhã, né, Sônia? Não é uma continha. Sônia, se eu atrapalhar, me avisa. 1 trilhão. Não é uma continha de hoje ou amanhã, mas é para anos. Para anos, né? Projeção. Então, que conta é essa que eles fizeram? Onde foi publicado? Né? Não tem nada publicado. Bom, de qualquer forma, não tem também um marco regulatório que diz o governo tem que comprovar isso. O déficit atuarial com o passivo atuarial. O passivo sempre existirá. Sempre. Vai ter que pagar. Então o pessoal confunde algumas situações aí e o governo usa desse. Passa o rolo compressor. Aí então eu fui até nessa reunião lá que tive com o Carlão Pinhatari, mas a comissão de aposentados e pensionistas, ele disse o seguinte: está no texto que as alíquotas para aposentados e pensionistas também incidirá, né, caso seja constatado déficit atuarial, que eu disse, não tem constatação. Esse já é um grande problema. E ele disse que tem que tirar, que mexer nesse texto da lei, porque ele não pode fazer um decreto, mas a lei está dizendo que incidirá. Então você tem que pôr poderá incidir, tá? E muda o verbo. Porque o poderá não é peremptório. Incidirá é peremptório. O que é peremptório? Fica na marra. Tem que. Tá? É diferente. Então, o que ele vai fazer é o seguinte: agora eles estão vendo com a PGE nesse mês de julho, né? Essa alteração dentro do texto da lei e, ao mesmo tempo, um decreto revogando para agosto. Bom, mas ninguém aqui vai ficar desmobilizado. Nós vamos continuar na luta, tanto pelo PDL meu, 39, de todos os outros deputados, né? E quero aqui ressaltar, sem medo de errar, que todas as lutas que foram feitas em prol do funcionalismo público nessa casa, quem aproximou, inclusive, bancadas que votaram, bancadas que não pensam como eu, tá aqui a assessora deputada Janaína Pascoal, tá certo? Eu fiz esse trabalho muito de perto, eu passei por cima de questões não pequena, que às vezes fica aquele puxa, aquele estica para não avançar, e conseguimos fazer uma grande unidade em vários projetos. Razão pela qual eu cumpri com a deputada Janaína Pascoal a questão de um PL que é importante
para todos nós, não é para ela, é para nós, que tratava da adoção, um tema que eu tenho muito carinho. Então, tá fácil agora todo mundo mexer com os deputados, mas eu fiz esse trabalho antes como líder e antes de ser líder, por conta dos temas, reforma da Previdência, a questão das ações judiciais, enfim, o 529, nós fizemos isso construiu uma certa unidade. Então, eu posso dizer com tranquilidade, tem mais de 70 deputados hoje que votam contra esse confisco de aposentados. É só aprovar. É só isso. Mas o Carlão fala que o PDL ele não vai pôr para votar, ele vai pôr para votar isso aí, tá? Porque ele fala que o governo, ele dá a seguinte explicação, não é uma briga com você, Bebel, nem com o Genasi, nem com a deputada Graciele, nem com o Danilo Barros, não é. É porque o PDL só vale se o governo extrapolar o seu poder de, como é que eu falo, de legislar. E ele não extrapolou porque pôs na lei, tá? Então, por isso, ele tem que apresentar. Mas se ele colocar, para nós tá bom, gente, a casa ganha, vocês ganham, todos nós ganhamos, tá? E eu não quero marca de nada, a grande marca para mim, né, João? E a mais importante, o João seria meu pior aluno, e a mais importante, né, é acabar com essa injustiça que é o confisco de aposentados e pensionistas. E nós vamos conseguir, pode ter certeza disso, tá? A nossa luta, a nossa data, beleza? Então, com isso, chegou mais o Adeildo, que é da Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do TJ São Paulo, a Osória Aparecida de Oliveira, presidente da Associação Mauá e a PUF, a Silvana Antoni e Edna Pedroso de Moraes, Associação dos Funcionários Públicos. Cadê a Silvana? Do Estado de São Paulo, está ali. Laís Cardoso, representante do CPP, Laís está ali. Professores Aquino, Sócio, Helene e alunos, olha que bonito, cadê os estudantes? Dá um oi! Como é bonito ver estudantes já participar. Com a palavra, Carlos Genasi. Bom dia a todos e a todas, servidores e servidoras, entidades representativas do funcionalismo público estadual, sempre em defesa do IANSP, que o IANSP realmente é nosso. Quero saudar aqui toda a mesa, na pessoa da professora Bebel, do Moreno, que é o presidente agora da CCM, gente, e dizer que essa é uma luta antiga que vocês têm travado, não só aqui na Assembleia Legislativa, mas junto ao IANSP, junto ao governo, para que haja, sobretudo, acho que tem dois pontos aí fundamentais nessa luta. A primeira questão é a questão do financiamento do IANSP. Isso é fundamental. O IANSP precisa que o Estado faça, de fato, o seu financiamento, que ele faça a contrapartida dos 2%, dos 3%. Isso daqui é uma luta importante. Sem financiamento, o IANSP não avança. E um segundo ponto é a questão da gestão democrática do IANSP, porque o IANSP é do servidor público, né? Então ele tem que ser administrado, a sua gestão tem que ser feita por nós, pelos servidores que financiam. Isso é fundamental, esses dois pontos têm sido debatidos e tem sido uma reivindicação histórica de todos nós, porque não dá mais para ver que nos últimos anos o IANSP, o governo estadual, tem se isentado desse financiamento, sobretudo após a aprovação daquele famigerado PL 529, que foi aprovado aqui. Me lembro que uma vez falando com o Polar, a deputada Bebel, ele me disse o seguinte, falou: Genasi, agora vocês aprovaram esse 529. Eu falei: nós votamos contra, obstruímos, agora que não vai ter mais financiamento, porque com o 529 o governo não financia. Eu falei: não tem nada a ver uma coisa com a outra, o 529 com o financiamento, o Estado tem que financiar o IANSP, né? E ele disse, e realmente, quando é aprovada a LDO, quando é aprovada a lei orçamentária, não tem recursos, eles colocam um valor simbólico
né? Teve outro, numa das LOs que foi aprovada aqui, tinha um valor simbólico de R$24 mil, agora eles só disponibilizaram R$3 milhões, isso não é nada, isso não financia o IANSP. Então, é uma história que agora nós debatemos a LDO e denunciamos ontem, o Bebel e eu, nós denunciamos, né, essa questão do não financiamento do IANSP, e no final do ano haverá aprovação da LO, a lei orçamentária, e a gente vai brigar lá para que haja um financiamento de fato. Porque o IANSP está totalmente abandonado. Eu peguei aqui uma parte do relato que a Ana fez, gente, é uma reclamação constante, a superlotação aqui do nosso Hospital do Servidor Público, né, a questão dos convênios, os rompimentos. O interior paulista está abandonado praticamente. Ontem eu conversei, Moreno, com o pessoal, com a Santa Casa de Assis. Eles me informaram, olha, nós não estamos atendendo mais o IANSP, porque o IANSP não pagou aqui o que devia, e tem uma dívida de R$500 mil com a Santa Casa de Assis, dá um calote na Santa Casa de IANSP. Então eles romperam o contrato, mas querem voltar, mas tem que parcelar a dívida. O IANSP não parcela a dívida, não paga a dívida. Então o interior paulista está abandonado, a Baixada Santista, até mesmo aqui na capital. Então é uma luta também importante, né, que os convênios sejam rearticulados com as Prudente também, várias regiões. Então tem que rearticular, Andradina, rearticular os convênios com as Santas Casas, com os hospitais regionais, com os laboratórios, com as clínicas, porque não dá para trazer as pessoas de Presidente Prudente de Andradina para o HSP, é longe demais, né? Nós estamos aqui, nós somos de Andradina. Então, né, eu digo, no hospital, uma pessoa sai de Andradina para ter uma consulta aqui, ela tem que ter acesso à saúde lá na região dela, por isso que nós temos que ter uma rede. Eu sei que vocês vieram de longe aqui, de várias cidades do interior paulista, da Baixada Santista, mesmo da grande São Paulo. Então são várias as lutas. Eu quero aqui, como sempre, me associar a esse movimento de vocês e dizer que nós vamos continuar cobrando o governo estadual para que ele faça o investimento. Nós temos que aprovar essa proposta de um conselho deliberativo, né, com gestão democrática. Essas são as principais lutas, porque nós, os servidores, foram atacados exaustivamente nessa legislatura, né, Bebel? A gente sofreu muito. Foi fim da falta abonada, fim da hora-aula, fim da... foram vários, nós nunca fomos tão atacados na história aqui da Assembleia Legislativa. O funcionalismo público, né, perdeu muita coisa com o Dória, ainda bem que ele foi embora, né, mas os ataques continuam. Mas, gente, só para terminar, né, Paulo Freire já dizia que o mundo não é, o mundo está sendo. Isso quer dizer que isso vai mudar e nós temos poder de interferência, nós mudamos o curso da história. E cito ainda para concluir aqui a minha rápida intervenção, o Belchior, quando ele diz o seguinte, que ele diz naquela música Como os Nossos Pais, que eu já sinto no vento o cheiro da nova estação. A eleição está chegando aí e nós vamos derrotar o tucanato aqui em São Paulo, né? O novo governo nós vamos reconstruir, né? Nós vamos promover um verdadeiro revogaço de todas essas maldades que foram feitas pelo Dória. Muito obrigado e parabéns pela mobilização de vocês. Vandercy Pereira, da ASPA-PESP. Vou pedir um pouco de celeridade, porque senão a gente acaba né, não tendo a outra audiência. O Danoninho. Depois é você. Quando fala Danone, é o Jabá, que tá aqui. Estou com fome, poxa vida, né? Dá licença, né? Por favor, Vandercy. Bom dia a todas, bom dia a todos. Meu nome é Vandercy Pereira. Eu sou presidente da ASPA-PESP, que é a Associação dos Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas do Estado de São Paulo. O que eu venho falar aqui é para complementar o que a nossa colega Ana disse, que nós tivemos a infeliz surpresa, faltou na sua explanação, uma empresa terceirizada, que nós tivemos a infeliz surpresa lá em Ribeirão Preto, de que o IANSP ele terceirizou a contratação de hospitais. Né? Nós ficamos sabendo de última hora que a Beneficência Portuguesa
estava sendo cancelado o contrato com a Beneficência Portuguesa. A grande maioria dos usuários estava contente, satisfeito com os atendimentos que eram feitos lá e que estava sendo passado para a Santa Casa de Misericórdia. Quando nós fomos procurar saber o porquê, nós descobrimos uma tal de Medin, uma empresa atravessadora, grileira, terceirizada, um nome que as pessoas possam aí utilizar. E que ela foi contratada unicamente para fazer os contratos com os hospitais. Então, os hospitais não respondem mais ao IANSP, respondem unicamente a essa empresa terceirizada. Então, ela, ao seu bel prazer, pode trocar o hospital quando ela bem entender. E nós procuramos uma cópia desse contrato para ver o que tem lá dentro desse contrato e a gente não consegue. Esse contrato deveria ser público, as entidades que defendem os usuários do IANSP deveriam saber o que tem lá dentro. Procurei o diretor do CEAMA de Ribeirão Preto, ele nem não sabe desse contrato. Ligamos lá na sede, no IANSP, tentando uma cópia. Mandamos e-mail para uma senhora de nome Tereza Souza, nada, ninguém nos informa. Então, o que a gente percebe é que o IANSP está fazendo como Pôncio Pilatos fez quando Jesus Cristo foi colocado lá para ser julgado pelo povo, quem ia ser absolvido, ele ou Barrabás, né? Ele lavou as mãos e entregou para o povo decidir. E é o que o superintendente está fazendo, e lavando as mãos, entregando para terceirizados, que a gente não sabe o valor que está se pagando apenas para eles intermediarem esses contratos. Então é uma coisa assim, eu fiquei muito feliz quando o colega da mesa disse que tudo bem, a plenária aqui é muito interessante para a gente descobrir o que está acontecendo, né? Aquele ditado, puxa uma peninha que sai uma galinha, né? Para saber o que está acontecendo, mas precisa de ações mais efetivas, confrontos judiciais, auditorias externas, não só no IANSP, mas na SPPrev também. Isso porque, pessoal, eu tenho um ofício da Secretaria de Gestão de junho do ano passado, onde eles falam que o déficit da SPPrev, vejam só, é de 25 bilhões ao ano. É uma privatização da Eletrobras por ano, né? Que foi mais ou menos o que ficou. Então, 25 bilhões ao ano. E o governador Rodrigo Garcia esteve em Araraquara no mês passado. Eu vou pedir, Vandeci, um pouco mais de celeridade. Sim, eu já vou concluir. O governador Rodrigo Garcia esteve em Araraquara numa entrevista ao portal Morada, onde ele falou que o déficit da SPPrev é de mais de 1 trilhão, que é 4 vezes o orçamento do estado inteiro para esse ano. Então a gente precisa realmente tomar atitudes mais enérgicas, sair um pouquinho do discurso e ir para o judiciário, para o Ministério Público ou para alguma ação que realmente confronte e abra as caixas pretas chamadas SPPrev e IANSP. Muito obrigado a todos. Obrigada, Vandeci. Eu vou chamar o Denome.